Olá, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse webinar, este que abre o nosso calendário de eventos para o ano de 2021. Antes de chamar os nossos palestrantes de hoje, eu gostaria de destacar para vocês que a principal missão aqui na minha biblioteca é apoiar a construção e a disseminação do conhecimento. E a gente utiliza para isso a nossa base de conteúdo de extrema qualidade e também a nossa tecnologia. Quem é usuário da minha biblioteca já teve aí a possibilidade de experimentar. Esse ano nós estamos comemorando 10 anos de atividade, né, e ficamos muito felizes em poder compartilhar esse sucesso, compartilhar esse nosso crescimento com vocês. Hoje nós temos o prazer de receber aqui, nesse evento, dois grandes expoentes do empreendedorismo brasileiro, né? Um deles é o professor José Dornelas, conhecido meu já de longa data, CEO da Editora Empreende, é parceiro nosso, e CEO também do Instituto Fazendo Acontecer, que tem material muito legal, material muito bacana disponível aí para quem quer enveredar no ensino do empreendedorismo. E vamos trazer aqui hoje também Fábio Câmara. Fábio Câmara, CEO do Grupo F Câmara, fundador aí de diversas startups e idealizador de um fantástico programa de formação. Já vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? Sobre a trajetória dele, sobre esse programa que ele vem trazer para a gente aqui. Bom, vamos em frente, vamos ouvir os nossos palestrantes, que é o que importa, né? Eles vão nos trazer aí quais são as inovações do ensino de empreendedorismo, né, na sua prática, enfim. Essa é uma noite bastante agradável, com bastante conhecimento. Eu tenho certeza que, ao término desse webinar, todos nós vamos sair daqui revigorados, com um espírito novo, focados nas possibilidades de empreender. Dornela, seja bem-vindo a esse mais um evento da minha biblioteca. Obrigado, Mauro. Só um segundo. Ok, agora está tudo ok. Boa noite, Dornelas. É contigo. Obrigado, agora. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos os presentes. Agradecer primeiro ao Mauro, em nome de toda a equipe da minha biblioteca, por organizar esse evento. E a gente espera que esse evento, essa noite, seja bastante prazeroso para todo mundo. Eu já estou bastante animado, porque daqui a pouco eu vou bater um papo com um amigo, que é o Fábio Câmara, grande empreendedor, que vai trazer várias ideias para compartilhar conosco também esse mundo do empreendedorismo. E um dos temas, né, que a gente colocou inclusive no enunciado, é a questão da inovação no ensino do empreendedorismo. Muitos dos participantes hoje aqui são professores, coordenadores, estudantes, empreendedores, pessoas que querem empreender. E quando a gente fala de educação empreendedora, acho que vem à mente da maioria a questão do próprio negócio. E, historicamente, sempre foi esse o tema da educação empreendedora. Recentemente, a gente até fez uma pesquisa, a equipe da Empreende, da editora, para tirar uma fotografia dos cursos de graduação no Brasil e as disciplinas que, de alguma maneira, tratavam do tema empreendedorismo. A grande maioria trata desse tema com a conotação do próprio negócio. Mas o que tem de mais inovador nos últimos anos, quando a gente fala em ensinar empreendedorismo, é a abrangência que o tema foi tomando ao longo dos anos. E hoje a gente fala de empreender não como um ato de abrir um negócio apenas. Empreender está ligado a um projeto de vida, está ligado ao seu sonho. Eu acho que essa é a palavra mágica quando a gente identifica os vários tipos de pessoas que empreendem. O que elas buscam em comum? Realizar sonhos. Às vezes o sonho de uma pessoa é conquistar uma independência financeira, o sonho de outra pessoa é montar uma empresa para ter o seu estilo de vida do jeito que ela quer, né? Ser dono do próprio nariz, como nós falamos aqui no Brasil. O sonho, talvez, de um jovem é ser um atleta de alta performance, ir para uma Olimpíada. O sonho de uma outra pessoa pode ser um artista, né?
com seus dotes artísticos. Você pode ser um funcionário numa grande empresa, que se tornar um grande executivo, não necessariamente o melhor executivo, mas você vai fazer de tudo para ser o melhor para si mesmo. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a entender qual é o nosso sonho e lembrar que esse sonho muda ao longo do tempo, o que é ótimo, a gente começa também a perceber que empreender se torna algo meio que óbvio na vida da gente. Então, eu sempre falo, quando eu começo uma disciplina de empreendedorismo para os meus alunos, dos mais variados perfis, que eles têm seus sonhos, e empreender é o ato de realizar sonhos, seja através de uma empresa, ou seja através de um outro caminho que você trilha. Então, a primeira sugestão que eu daria aos professores, instrutores, aqueles que querem tratar do tema em sala de aula, independentemente da sua ementa, começar a discussão para falar do sonho. E aí que vem, eu acho, a identificação do que você pode tratar depois de ponto de vista de processo, de conteúdo mais técnico. Quando vai para o próprio negócio, tem alguns conteúdos de gestão. Vai depender muito do que você quer entregar ao final da tua disciplina e que tipo de realização você quer ver em termos de aprendizado para aquele aluno, aquela aluna que está participando do seu curso. Eu falo isso porque a gente vem percebendo, e o Brasil é um exemplo clássico, o brasileiro tem esse desejo de criar o próprio negócio, então acaba sendo intuitivo e muito normal você falar de como criar uma empresa, gerir uma empresa, como fazer essa empresa crescer, né? E às vezes algumas disciplinas focam, eu diria até de uma maneira exagerada, em questões processuais, de ferramentas, que estão muito mais ligadas ao curso de administração de empresas, e às vezes você está fazendo uma disciplina de empreendedorismo que não é dentro dentro do guarda-chuva da administração. E outros falam exageradamente na tentativa de identificar um perfil mágico daquele que empreende. Será que o empreendedor é um sujeito fora do comum? Será que ele é melhor que os demais? Será que ele não é de carne e osso? E quando a gente começa a estudar o tema, a gente percebe que o empreendedor é uma pessoa comum. Todos nós somos empreendedores, sem exceção. É a gente se olhar no espelho e falar o que a gente pode fazer para evoluir com os nossos sonhos. Eu tenho uma carreira na área acadêmica / a área prática dos negócios, já montei várias empresas, escrevi mais de 20 livros, alguns deles acredito que muitos de vocês já conhecem. Todos os meus livros estão na minha biblioteca, disponíveis para os assinantes. E também montei negócios que me dão prazer, né? Hoje tem a editora, que eu me envolvo diretamente, e o que mais me dá prazer hoje, mais que a editora, é o Instituto Fazendo Acontecer, que é uma ONG de educação para crianças e adolescentes com foco no ensino de empreendedorismo, e a gente faz justamente isso. A gente busca despertar o sonho dessa molecada, independentemente de onde eles estão, independentemente das suas necessidades, e falamos para eles, vocês podem, primeiro vocês têm que acreditar, vocês têm que correr atrás dos sonhos e têm que entender qual é o poder que vocês já têm. Aí tem toda uma metodologia de empoderamento dessa molecada, e a gente criou isso ao longo de 10 anos praticamente, e hoje é algo muito sólido, estamos em 5 países, no Brasil principalmente, obviamente, e é algo muito lúdico, super fácil de ser ensinado, gratuito, tudo de graça, e que tem um impacto incrível na vida dessas crianças e adolescentes. E a gente vê, inclusive, aqueles que estão, às vezes, pensando em não continuar no ensino médio e ainda ir para um ensino superior, desistindo, quando participam de um projeto do IFA, acabam eventualmente mudando de opinião. Depois vocês podem entrar no site do Instituto, conhecer mais, baixar o app, que é gratuito, e aplicar oficinas, inclusive com seus alunos de graduação. Vocês podem fazer essa adaptação. Alguns dos meus livros até explicam como fazer isso. Por que eu estou falando disso? Porque a pandemia trouxe uma necessidade urgente da gente necessariamente inovar. E sempre precisamos de inovar. Mas a pandemia forçou isso na educação, em outras áreas também. E a coisa mais natural foi isso que nós estamos fazendo agora. Todo mundo aqui num webinar, à distância, pessoas no Brasil todo, e cada um na sua localidade, tentando, de alguma maneira, absorver conhecimento, trocar conhecimento, trocar ideias, ter esse bate-bola, esse bate-papo, e terminar a noite com algo a mais, né? E no IFA a gente fez algo muito legal ano passado. A gente fazia tudo presencial. Aí veio a pandemia,
tivemos que fazer uma mudança radical para utilizar aplicativo, utilizar todas as nossas metodologias que são muito lúdicas e práticas à distância, com as crianças no Brasil todo, com as crianças no Congo, com as crianças no Japão, com as crianças nos Estados Unidos. E foi um negócio maravilhoso que aconteceu, porque a equipe do IFA teve a iniciativa. Eu, sendo bem sincero, achei que não seria possível. Eles falaram, Zé, eles me chamam de Zé, não de Dornelas. Zé, vamos fazer. Eu falei, vamos, então vamos tentar. E tanto que foi super bem sucedido que o Google ele nos selecionou para mostrar que havia uma organização no Brasil que fez a diferença na pandemia, ensinando empreendedorismo à distância para crianças e adolescentes em cidades onde você não tem acesso à internet, e mesmo assim a gente fez à distância, onde a pobreza, infelizmente, é muito alta, e selecionou só o IFA, uma organização do Canadá e uma dos Estados Unidos em 68 países para mostrar que dá para fazer. Por que estou falando isso? Eu fiquei super feliz com toda a equipe para mostrar que nós somos brasileiros, que a gente tem que acreditar, que a situação não está fácil, que é difícil empreender sempre, mas os desafios nos fazem correr atrás. Então, o recado quando a gente fala de ensinar de maneira inovadora o empreendedorismo é saia do lugar comum. Não fique apenas, né, com o livro-texto como base. Aproveite toda essa revolução que a gente vê diariamente de conhecimento, fontes de conhecimento distintas e principalmente o seu público-alvo, que é o seu aluno. A visão de um aluno hoje, essa geração, é uma geração que eu considero muito altruísta. É uma geração que quer ajudar o próximo e quer fazer a sua história ao mesmo tempo. A minha geração é uma geração que pensava assim, eu acredito que muitos que estão aqui são da minha geração. A gente pensava em fazer a nossa história primeiro, correr atrás, trabalhar duro, né, conseguir a sua própria independência e um dia começar a ajudar os demais. Não que a gente não fizesse isso ao longo do tempo, mas não era o foco. E como eu convivo muito com muitos jovens, eu vejo que é uma visão totalmente distinta da minha quando eu era jovem. E nós temos que estar preparados de uma maneira inovadora para ensinar para esses jovens como eles podem abraçar esse mundo novo, como eles podem abraçar essas oportunidades, o que eles devem fazer para estar mais bem preparados para que isso aconteça. Eu falo desse lado do altruísmo porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei se eles vão conseguir carregar essas duas situações ao mesmo tempo. Ter uma carreira profissional, ganhando seu próprio dinheiro para ter seu sustento, criar sua família e tudo mais, e ao mesmo tempo fazer ações sociais cada vez mais intensas. Eles estão fazendo isso. É algo novo. E a gente tem que tratar desse tema quando falamos de empreendedorismo. Não podemos apenas falar de empreendedorismo com um foco de acúmulo de riqueza. A gente vê cada vez mais a diferença, né, de pessoas que têm muito e pessoas que têm nada. E eu acredito muito nos empreendedores, aqueles que realizam, têm o seu próprio sucesso. Eu admiro os empreendedores, admiro e converso com eles e admiro ainda mais aqueles que não só têm sucesso, mas acabam compartilhando do seu sucesso, inclusive do seu sucesso financeiro, para ajudar outras iniciativas empreendedoras e outras pessoas a criarem, a fazer suas ideias acontecer. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu não sou uma pessoa contrária ao capitalismo, pelo contrário, sempre trabalhei com empreendedorismo. Eu acho que o mérito é tudo, porém a gente tem que dar oportunidades iguais para todos. Esse é o nosso grande desafio, seja na educação, seja em qualquer situação. E é isso que eu trabalho bastante hoje em dia no meu dia a dia, de uma maneira diferente, tentando ajudar essas pessoas super criativas e com bastante vontade de fazer, sede de aprender, falando, olha, dá para ir, vamos lá, vamos tentar. A ideia de convidar o Fábio para esse evento é muito legal, porque quando eu comecei a conversar com o Mauro lá atrás desse evento, eu falei, Mauro, eu estou lançando uma nova edição do meu principal livro, com empreendedorismo transformando ideias em negócios, e eu convidei o Fábio para ser case do livro, porque a história dele é muito inspiradora, e hoje ele é um empreendedor absurdamente bem-sucedido, uma referência na área de inovação tecnológica, e é um ser humano incrível. Eu conheço o Fábio há algum tempo, não muito tempo, mas tempo suficiente para a gente ter uma relação muito estreita de amizade, participamos da mesma confraria, a gente conversa de negócio, filosofia, de vida, de futuro, de Brasil, de empreender, com muita frequência. E quando eu o convidei para ser case do livro, ele ficou super feliz, eu ainda mais, e eu percebi que tudo que estava ali, vocês vão ter a oportunidade de ler, de novo, está na minha biblioteca disponível o livro,
eu achei que, poxa, por que não a gente fazer esse bate-bola e você traz os desafios seus hoje, com toda essa pandemia acontecendo, o teu negócio crescendo e você dando oportunidade para um monte de gente. Eu queria chamar o Fábio, que a gente já pode começar esse bate-bola e aos poucos eu vou falando também dessa coisa da educação empreendedora, ele vai falando o que ele pensa. Ele também tem um lado, digamos, um pouco acadêmico, porque o Fábio tem uma história super legal. Ele já escreveu um punhado de livro aí na área de tecnologia há um tempo atrás, no início da sua carreira. Eu acho que essa base de conhecimento é essencial para o sucesso. Eu falei do sonho no início da minha apresentação. Acho que essa é a base de tudo, porém, só sonho não basta. O legal é despertar nos jovens a necessidade de aprender. Porque se eu não tiver um conhecimento da área que eu atuo, dificilmente o meu sonho vai se transformar em realidade. Meu amigo, eu queria, de novo, agora que você está aparecendo aqui na tela, no vídeo, agradecer a tua presença e começar logo de início fazendo essa pergunta do sonho para você. Eu estou falando o que eu penso do sonho. Daqui a pouco eu falo o meu, tá? Eu falei da definição, mas não falei o meu. O que era o seu sonho lá atrás, quando você era jovem, como muitos dos jovens que estão nas faculdades hoje? E qual é o sonho do Fábio hoje? Boa noite a todo mundo. Eu quero agradecer a minha biblioteca, quero parabenizar o Dornelas pela essa incrível entrada que ele fez e quero confessar que eu estou um pouquinho nervoso. É uma responsabilidade assim impressionante estar falando com vocês e ainda mais depois dessa introdução que ele montou, né? Uau! Mas lá atrás eu tinha todos os sonhos, né, de uma criança normal, de um país que faltam modelos, né? Então eu queria ser jogador de vôlei, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser cantor de pagode, eu queria ser qualquer coisa que parecesse promissora, porque não tem modelos, né? Eu não vejo ninguém falando assim quando jovem, nossa, eu admiro demais aquele empreendedor, quero ser que nem ele, olha que exemplo, olha só que brasileiro que construiu. Poxa, eu acho que quando a gente fala de um brasileiro que fez alguma coisa relevante, as pessoas ou falam de artistas, né, ou de esportistas. É muito comum falarem do Ayrton Senna. Poxa, mas tem tanto brasileiro que fez tanta coisa legal e que ninguém conhece, ninguém sabe. Então, como um jovem de classe pobre, né, que eu vim ao mundo, me faltavam modelos, tá? E por isso é fantástico o trabalho que está sendo feito aqui e que o Dornelas carrega assim com uma responsabilidade gigante de mostrar, né, que existem modelos para inspirar e que a gente pode fazer uma trilha que é uma trilha sem ser jogador de futebol ou sem ser cantor de qualquer tipo de show business aí, ou artista de televisão, enfim. E sobre o meu sonho agora, né? Olha, eu penso que a vida não tem uma linha de chegada, ela é só uma jornada, a gente vai caminhando. Então, todos os dias eu quero ter a alegria de perceber que eu andei um pouco para frente, mas eu não sei aonde eu quero chegar. Sinceramente, não sei, quero simplesmente andar para frente. E aí eu tenho um sonho, sabe, de escrever uma história de vida que seja válida, que seja útil para alguém, que sabe, tomara que o seu filho, se resolver estudar informática, se resolver empreender, ele me estude, né? Ele leia alguma coisa a meu respeito e aquilo motive ele a continuar e persistir, porque não é fácil, não tem milagre não, tá? Não caiu uma maçã na minha cabeça e nem caiu uma maçã na cabeça do Dornelas para que as coisas acontecessem. É duro, é um trabalho que tem que ter muita paixão mesmo. Mas eu acho que meu sonho é esse, assim, sabe? Deixar alguma coisa escrita, porque quando a gente deixa alguma coisa, a gente vive além da vida. Então, por exemplo, o Ayrton Senna não está mais entre nós há tanto tempo, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo sabe quem é ele. Né? O Raul Seixas, por exemplo, Maluco Beleza. Parece que está vivo, a gente escuta uma música dele agora, tocando na rádio. Então, eles viveram, né, além da vida deles, além da vida aqui nesse plano. Então, é muito bacana de quem escreve uma história conseguir isso. E eu vou me esforçar bastante para conseguir isso.
Prometo para vocês. Muito bom. Você sabe, a pergunta foi proposital, porque essa é a pergunta que eu adoro empreendedor, como eu falei, e você me conhece bem, e eu faço essa pergunta para todo mundo. E eu percebo que tem um padrão. Todos os empreendedores, eu faço essa pergunta para aqueles que são bem-sucedidos, aqueles que estão começando, aqueles que estão no meio da jornada. Ser bem-sucedido não significa que a jornada acabou, né, Fábio? Tem muita coisa pela frente ainda. E o padrão é: quero deixar um legado. E não é por ego, é para falar o seguinte: eu aproveitei a jornada e se essa jornada foi incrível, se alguém puder aprender com isso e melhorar ainda mais na própria jornada, uau, valeu a pena. Isso a gente percebe quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que o dar, que o compartilhar é muito, muito gostoso. Isso nos traz uma alegria maravilhosa, né? Que às vezes é muito maior que a própria conquista em si. E eu vejo isso muito presente nos empreendedores. Eles não estão necessariamente atrás daquele objetivo, né? Eu acho que isso tem que ser ensinado em sala de aula. E aí vem uma outra coisa dos modelos de referência que você falou, Fábio. O modelo de referência pode ser o Ayrton Senna, mas a gente tem que mostrar também para o nosso aluno jovem que está ali numa periferia, numa cidade do interior, e ele olha no seu entorno e fala: nossa, tem gente que eu admiro aqui. E eu tenho que conhecer esses perfis, né? Porque alguns se tornam famosos. E eu também, eu tenho uma saudade do Ayrton Senna absurda. Quem não gostava de acordar de manhã no domingo para assistir a corrida sabendo que esse cara ia ganhar? Dava um orgulho maluco de ser brasileiro, né? Era um negócio espetacular. Mas o cara era raro. A gente não pode partir da premissa apenas nos Ayrton Sennas vão fazer a diferença. É isso que eu insisto na educação empreendedora para os nossos professores que estão aqui participando. Quem são os modelos da sua região? Quem são seus modelos, eventualmente, da família? Quem são seus modelos que não necessariamente são da área de negócio, mas que pode não só inspirar, mas você bater um papo com essas pessoas para você ter um caminho aí no seu futuro, ou empreendedor, não necessariamente do próprio negócio. Eu acho que o papel nosso como educador é cada vez mais sistematizar esse conhecimento, conversar cada vez mais com gente que faz, e compartilhar esse conhecimento para outros empreenderem de uma maneira mais bem estruturada. Eu diria que seria algo como um legado que esses já bem-sucedidos optam um caminho do sucesso, mesmo tendo errado várias vezes, inspirando os novos legados. Essa é uma frase que eu tenho trabalhado junto com outros dois colegas que não estão hoje aqui, o Adriano Magalhães e o Oscar Boronar, e a gente tem discutido muito isso na pandemia. A gente faz reuniões semanais para falar de legado, para falar do que a gente pode fazer por esse Brasil para melhorar o pano de fundo de empreendedorismo. Acredito muito nisso. Mas, Fábio, queria trazer, na verdade, agora para uma situação mais presente. A gente está falando com um monte de gente que está na pandemia, um monte de gente estudando online, muitos meninos querendo montar sua startup, que virou uma febre, né? Startup. Parece que tudo começou agora. E eu me lembro, você vai lembrar também, no início dos anos 2000, houve uma febre muito parecida. Eles nem tinham nascido, alguns estavam talvez com 2, 3 anos, e era a mesma coisa. Só não se falava de MVP, que era produto mínimo viável, não se falava de Lean, startup, não se falava de Canvas, não é isso? Não se falava de aceleradora, era incubadora. Mas o que mudou? Será que mudou? Continua a mesma coisa? O que eu preciso para empreender um negócio hoje, na sua visão, nesse Brasil desafiador? Olha, 2000 foi uma grande bolha, né? E houve muito desperdício. E por causa desse aprendizado que podemos recuperar nessa época, hoje há uma preocupação em não desperdiçar. Então, a ideia do produto mínimo viável, né? A ideia do Lean, como é que você faz experimentações com o mínimo de recursos possíveis para validar a sua hipótese, transformar a sua hipótese em tese e, a partir daí, fazer um plano de go-to-market, né? De GTM. E isso mudou. Eu acho que isso está mais otimizado hoje. Então, na minha leitura, está um pouco mais fácil de ter acesso à experimentação. Tá? Também em 2000, o acesso à infraestrutura, enfim, as pessoas conhecerem tecnologia, isso era mais restrito. Hoje não.
Hoje a gente tem aí tantos e tantos provedores que incentivam, né? Tem programas de incentivo para startups e você consegue infraestrutura gratuita ou quase gratuita. Todo mundo, de alguma sorte, está abrindo aí um laptop, um notebook e sabe fazer alguma coisa dentro dele. Então, a geração é outra, tá? O pensamento é outro, mas eu gosto de também pensar no seguinte. Eu tenho um sobrinho que ele está fazendo um curso de computação e ele montou uma empresa júnior e a primeira experiência profissional dele é como CEO. Então, ele é CEO dessa empresa júnior. E eu falo para ele, meu sobrinho, você precisa ser estagiário, você precisa aprender, você precisa vivenciar o que é. Poxa, no primeiro trabalho já você ser presidente é muito. Vamos devagar. E essa turma dessa geração nova é uma velocidade impressionante, né? Você pode falar muito mais, você está mais em contato com eles do que eu, mas me surpreende isso positivamente e, ao mesmo tempo, me assusta. Eles querem cortar caminho, né? O atalho está ali na visão deles. Né? De repente já quer ser presidente da Câmara, né? Assim, você entrevista o menino lá para o processo seletivo seu e ele quer pegar teu posto. Cuidado, né? Isso é bom. Mas você me fez lembrar uma história. Eu, quando dava aula na graduação, faz muitos anos que eu não dou aula na graduação, eu peguei uma turma, isso já faz... Olha, o pessoal vai começar a escutar os causos nossos agora, né, Fábio? Eu peguei uma turma de uns 10, 15... Faz uns 10, 15 anos isso. E eram praticamente todos herdeiros de empreendedores de São Paulo, bem-sucedidos. E eu fui dar aula, começando minha disciplina de empreendedorismo, mas ninguém dava atenção. O pessoal não estava nem aí. Em algum momento da aula eu falei, mas o que está acontecendo? Ah, professor, isso aí tudo a gente já sabe, meu pai já falou, eu não vou ficar prestando atenção nessa teoria, blá, 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 etc. Aí teve um momento que eu tive que falar para eles, olha, a história do seu pai é a história do seu pai, você tem que aprender com ela, você tem que criar a sua. Eu tenho certeza que ele vai ter um orgulho incrível de você se você multiplicar o que ele já fez. Mas se você tiver esse pensamento que não quer aprender, dificilmente você vai seguir em frente. Seguinte, turma, todo mundo passou, vocês não precisam mais voltar para a aula, da minha parte está ok. Agora, se vocês quiserem, eu quero que vocês façam algo muito diferente. Quem topa continuar? Eu falei, meu Deus, né? Pensei, os caras foram embora, né? Eu desafiei e todo mundo ficou, mudou muito a postura do grupo. Isso me deixou bastante feliz, porque assim, às vezes a gente tem que sim, como professor, mostrar para eles que eles não têm todas as respostas, por mais que eles imaginem que tenham. O jovem é assim, ele é rebelde, né? E o professor é muito questionado em sala de aula quando ensina empreendedorismo. Porque se ele não tem uma história na visão desses meninos, desses alunos, que de alguma maneira, na visão deles, o professor não é empreendedor, eles têm menos respeito por esse profissional. Como é que eu adquiro respeito em sala de aula? Eu estou mostrando para eles algo sistematizado. Eu não estou ensinando para eles como ganhar dinheiro ou acertar na Mega Sena. Se eu soubesse, eu ia vender caro essa consultoria. Eu estou falando o seguinte, se você fizer dessa forma, a sua probabilidade aumenta com base no histórico que a gente tem de análise de outras histórias parecidas. Mas jamais eu vou ter as respostas certas, eu tenho as perguntas certas. Eu acho que esse é o grande papel do professor quando ensina empreendedorismo. Você faz isso, Fábio, de maneira intuitiva, que você faz isso com seus profissionais, está mostrando, olha, você quer chegar lá? Tem que dar cara para bater, tem que errar. A gente aprende muito quando erra. E sim, trazer as suas ideias inovadoras para a gente, de alguma forma, agregar isso aqui para o nosso grupo. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho isso da F-Câmara. Você tem uma equipe muito jovem, você trabalha numa área muito inovadora. E como é que você atrai esses talentos e, ao mesmo tempo, mantém esse pessoal motivado, sabendo que tem essa coisa de querer ser presidente de repente, né? E falando, ó, fica aqui, vamos ficar junto com o nosso sangue laranja. Né? Legal você falar um pouquinho da ideia do sangue laranja, que aí eu vou resgatar para um outro tema que é cultura. Tá. Inevitavelmente eu já vou cair para a cultura um pouco, né? Mas eu acredito, tá, que quem protege não deixa crescer. E eu vi em corporações, e eu trabalhei, né, em grandes corporações, eu fui estagiário, fui programador, ou seja, fiz aquela trilha normal. E eu percebi assim que as corporações elas têm um quadrado. Então, quando você vai começar, eles falam, ó, o seu quadrado é esse.
você pode ir até essas fronteiras, tá? São essas as responsabilidades até essas fronteiras, e você não pode ultrapassar essas fronteiras. Nossa, isso me parecia muito limitante. Eu falava, não pode ser possível, deve existir alguma possibilidade diferente dessa. E aí, quando eu comecei a montar, né, meio intuitivamente, assim, todos os pensamentos que se transformaram depois na cultura do nosso sangue laranja, eu disse, eu não vou dar esse quadrado. Eu vou dar uma responsabilidade e uma autonomia. E vou ficar fazendo um ciclo de feedback, né, constante. Então, feedback mensal, às vezes quinzenal, quando as coisas estão melhores, né, um pouco mais de tempo, para que ali se aprenda, né, a responsabilidade de protagonizar o seu próprio destino, o seu próprio caminho, a sua própria história. Então, um dos primeiros princípios, né, da nossa cultura é somos protagonistas das nossas histórias. Nada que acontece em torno é o acaso, nada que acontece em torno é por um vitimismo. É porque efetivamente você se posicionou, você atraiu e aquilo aconteceu. E tem que acreditar muito, tá? E eu sempre pego esses jovens e falo, cara, você acredita em você? Porque da onde eu vejo, você não acredita em você. E se você não acredita em você, quem vai acreditar? Então, é a primeira base de tudo. Você dá muito respeito sobre essa credibilidade. Eu lembro, tinha bem no início da empresa, sabe? A gente estava bem embrionário, assim, eu acho que tínhamos no máximo 8 pessoas. E eu ganhei uma possibilidade de um projeto num tribunal de justiça que eu vou me resguardar aqui do qual estado que é. E eu ganhei lá esse projeto por notória especialização, porque eu tinha lá os livros escritos, tinha certificações e tal. E aí eu comecei a trabalhar de forma séria, de forma responsável, e o projeto não andava, e as coisas não estavam funcionando. E aí o contratante, né, a área contratante, tinha uma postura muito inadequada de transferir todas as responsabilidades para o fornecedor e dizer, ó, tudo que acontece é culpa do fornecedor e a gente está aqui para bater no fornecedor. E um belo dia, nessa dinâmica, me chamaram para conversar com o juiz lá, não era o juiz, era o desembargador presidente. Ou seja, qualquer coisa que eu falasse errado ali, eu podia ser preso na hora. E aí veio o diretor de tecnologia e falou mal, e falou mal, e falou mal, e falou mal. E depois de 15 minutos falando mal, o desembargador olhou para mim e disse, agora é sua vez, você tem a falar. Aí eu olhei para ele e disse, bom, o que eu tenho a falar é que o meu profissionalismo nesse momento me diz que eu devo, com muita honra, passar esse projeto para alguém que vocês acreditam. Então, vocês não acreditam mais nesse projeto, dado todo esse relato. Me falem quem é o novo fornecedor, eu vou fazer um trabalho incrível de passagem de conhecimento para eles, sem nenhum custo adicional, não paguem mais nada, mas eu quero sair daqui pela porta da frente e quero fazer essa passagem, porque eu acho importante que vocês acreditem que esse projeto vai acontecer. E se vocês não acreditam que esse projeto vai acontecer, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está conversando? E a reação do diretor de TI foi impressionante. Ele virou e disse, não, peraí, não é isso que eu estou dizendo. Não, eu acredito. Não parece que você acredita. E desse dia em diante, tudo mudou. Ele veio para o meu lado, a gente trabalhou assim, mão com mão, e saímos do outro lado com sucesso e o projeto foi entregue. Você vê que essas situações inusitadas é que trazem as lembranças boas, né? Que você saiu do padrão e foi sincero. E isso é legal mostrar para os estudantes, que às vezes as pessoas têm uma visão do empreendedor, em muitos casos no Brasil, tem empreendedor que não é admirado, a pessoa sempre acha que foi feito algo de errado para conseguir um resultado. Porque o Brasil é muito difícil, nós sabemos, né? Tem muita burocracia, muita situação complicada de concorrência desleal e tudo mais. E você fala, vamos empreender, vai em frente, acredita, faz direito. E eu, de fato, acredito nisso. Eu acho que a gente consegue fazer. Óbvio que há os exemplos que a gente não tem como usar como referência, mas é isso que a gente tem que passar em sala de aula. E uma coisa que você foi falando, e a gente falou do tema cultura, e é algo que eu estudei bastante para entender a cabeça desse empreendedor que está começando um negócio e para onde vai o negócio. E a gente percebe que a cultura ela é formada com os funcionários iniciais que vão surgindo. Funcionários, sócios
E, às vezes, isso acaba indo para um caminho muito positivo ou, no meio do caminho, a empresa ainda está numa fase de desenvolvimento, há uma disrupção porque a cultura não foi formada com a mesma visão na cabeça de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você teve algumas iniciativas lá atrás que você teve que mudar o foco, né? Olha, não deu certo isso aqui, tive que ir para outro caminho, até criar a F-Câmara, que hoje é um negócio super legal, e eu vejo que tem uma sintonia incrível entre os sócios, os acionistas, e para mim esse é o resultado de uma cultura que foi moldada desde o início com base numa visão igual. Queremos chegar no mesmo lugar. Acreditamos nas mesmas coisas. Não necessariamente temos os mesmos sonhos, mas a visão tem que ser igual e os valores têm que ser iguais. Queria que você falasse um pouquinho disso, Fábio. O primeiro ponto sobre toda a cultura é o modelo, tá? E não existe um empreendedor que faz uma cultura funcionar se ele não é o melhor, o disparado melhor exemplo da própria cultura. Então, eu preciso ser esse modelo, eu preciso estar sempre com ela em mente, pregando, praticando, mostrando. Senão ela se perde, senão ela vira para inglês ver, né? Escrito lá no papel. E isso, você não pode perder um detalhe. Eu vou dar um exemplo muito prático. Lá, nós somos horizontais. Não gostamos de hierarquias. Obviamente, temos, né, os líderes, tal, tem lá umas responsabilidades diferentes, mas a gente quer que todo mundo seja igual. Todo mundo é ouvido. Eu, quando entro na empresa, cumprimento todos. Eu não tenho sala, tá? Eu sento no meio da turma lá. E uso salas de reuniões quando tem algumas coisas mais privadas que eu preciso tratar. Aí, me chega uma gestora de departamento humano e vira para mim e fala assim: Fábio, vamos comprar aqui uns uniformes para a gente dar para as pessoas que trabalham com serviços gerais na empresa, para elas ficarem identificadas. Aí eu tinha que dar o exemplo. Eu tinha que virar para ela e falei: olha, eu vou te perdoar dessa vez, porque tem só um mês que você trabalha conosco. Mas se você pensar nisso de novo, não fale comigo. Você não trabalha comigo, mas já no dia seguinte. Como é que você quer separar? Elas são iguais a gente, é todo mundo igual, ela tem que usar a roupa que a gente usa. Aqui o dress code é muito tranquilo, ela vai vir de bermuda, vai vir de camisa de rock and roll, e sim, é todo mundo junto e misturado. Como é que você vai fazer? Então, são esses pequenos exemplos que você vai mostrando para a empresa, ó, é sério, é isso é cultura. E você tem que ser sempre o principal defensor, evangelizador e exemplo prático dessa cultura. É super legal te ouvir isso. Fiquei lembrando do IFA, né? A molecada, quem me vê, o professor Dornelas, no IFA eu estou sempre de bermuda e de boné. E eles já foram aprendendo isso e fica uma coisa super descontraída e é gostoso. Isso não significa menos seriedade, né, Fábio? Significa algo mais leve, mas compartilhando com o pessoal momentos legais para evoluir. Mas eu coloquei esse ponto para a gente passar algum recado para essa molecada que eventualmente está nos ouvindo. Eu falei de cultura, a gente falou de sonho, você falou de liderar e dando exemplo. Como é que a gente começa um negócio? Você teve uma ideia. Como é que você atrai outros amigos? Porque é assim que a gente imagina, né? Para ser os sócios. Onde você busca dinheiro para esse negócio acontecer? Eu não estou falando que a gente vai ter todas as respostas aqui, mas vamos dar um pouquinho de dica para eles saírem hoje à noite mais animados para dar o próximo passo. O que você faria hoje, meu amigo? E a gente pode até compartilhar com eles a nossa ideia. Não precisamos falar da ideia, mas a gente tentou, antes da pandemia, fazer um negócio, fizemos várias reuniões e chegamos à conclusão que não era viável continuar. Isso é muito legal falar, Fábio. Não precisamos falar do negócio, mas eu e Fábio e mais outros amigos discutimos por, acho que pelo menos uns 3 meses, Fábio, em algumas reuniões, desde a ideia de um projeto, mais ou menos, até business plan, e íamos colocar isso em prática. Aí veio a pandemia e vimos que as premissas mudaram totalmente. Tivemos não só que recuar, como dizer, não vale a pena seguir em frente. E é importante dizer isso, porque às vezes você está começando um negócio, jovem ainda, você não quer desistir de uma ideia que talvez não seja uma bela oportunidade. Que dica que você daria, Fábio? Não é uma receita de bolo, tá? Mas eu acho que 2 coisas são muito importantes. O primeiro é que as ideias, né, elas precisam...
resgatar, não, a palavra correta é convocar, né, os seus amigos, né, e é sempre assim, família, amigos, fundadores, né, que vão ser as pessoas que vão ali se apaixonar pela ideia, assim como você está apaixonado. Então, esse é o primeiro ponto. Se você está apaixonado por alguma ideia, você tem que fazer mais pessoas estarem apaixonadas por aquela ideia. Ponto 0,0001. Sem isso, você não chegou nem no meio ainda. Agora, o segundo ponto, e é onde eu vejo que as pessoas erram muito, é que vocês se apaixonam tanto pela ideia, mas tanto pela ideia, que esquecem de se apaixonar pelo cliente que vai comprar a ideia. E essa é uma maturidade super necessária. Então, ok, me apaixonei, modulei, formei, construí um pouco, aquela ideia foi tomando ali uma dimensão, uma forma. E agora? Agora você tem que arrumar um cliente. E tem que ter o cliente. Não adianta fazer o produto inteiro se não tiver um teste real, se não tiver uma vivência. Então, se apaixone pelo cliente da sua ideia mais do que você se apaixona pela própria ideia, pelo próprio produto. Por exemplo, nós, assim, que somos da área de engenharia, cometemos esse erro gigantescamente repetidamente. A gente gosta mais do produto do que do mercado. A gente gosta mais do produto do que do cliente. E aí não tem nada. O meu primeiro negócio aconteceu isso. Eu estava fazendo engenharia em São Carlos, na USP. Eu fui um ótimo aluno no curso de engenharia, um dos melhores da turma. E aí eu pensei, os meus sócios para esse negócio, eu queria montar um negócio. Tinha acho que 23 anos, 23 para 24. E convidei outros 2 colegas, os outros 2 ótimos alunos, engenheiros também, para a gente montar um negócio, que era uma empresa de software, né, na época de automação. E a gente começou a falar, o que nós vamos fazer? Não interessa, a gente é bom, nós somos bons alunos, a gente entende, faz essa programação aqui, vamos fazer, depois a gente vê como é que a gente vende. Foi exatamente isso. E na época eu não tinha curso de empreendedorismo. Havia palestras, algumas coisas que as pessoas falavam, mas não havia, né, essa disciplina de empreendedorismo que hoje há na maioria das faculdades e na maioria dos cursos, não só da área de engenharia, de tecnologia, das mais variadas áreas do conhecimento, o que é ótimo. O fato é, para resumir, em 2 anos o negócio deu errado, a amizade ficou abalada, porque você começa a olhar o sócio como o grande culpado do erro, nunca você se olha no espelho quando você é muito novo. Alguns continuam não se olhando no espelho, mais velhos também, o que é um problema. A gente tem que aprender com os erros, né? E isso me alertou para algo que depois foi se tornar simples na minha visão, que é bom, que você vai adquirindo maturidade, experiência e conhecimento, como eu falei no início da minha fala aqui da apresentação. Eu vi que a gente não sabia nada de empreendedorismo e a gente tinha que passar de alguma forma esse conhecimento mais, de novo, sistematizado para os alunos. Aí surgiram os meus livros, que a partir eu tive uma mudança de vida, de trajetória profissional, a partir de um grande erro, eu comecei a tentar entender por quê e por que não compartilhar com as pessoas o como não errar. Não há um planejamento tão explícito para certas coisas na vida, as coisas vão acontecendo, né? E outra coisa, eu falei de sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho também, mas vou contar um pouquinho dessa história inicial ainda. Ótimos amigos, porém pouquíssima complementaridade. Por quê? Tínhamos muito conhecimento técnico. Acho que eu falo um pouquinho, né? Professor, tinha um lado persuasivo de vender e tudo mais, mas tinha também o conhecimento técnico, mas a maioria era só técnico. E não entendíamos nada de mercado. Então, a dica vai montar um negócio? Não se una necessariamente ao melhor amigo, mas ao melhor parceiro em potencial que tem os mesmos valores que você e compartilhe da sua visão. E claro, se for um ótimo amigo, melhor ainda. Essa é a minha visão. Queria que você falasse um pouquinho, Fábio, sociedade. Eu quero só um ganchinho para falar uma coisa curiosa, eu não sei se eu já te contei, sobre os meus livros, né? Eu escrevi 17 livros, todos técnicos, bem bits e bytes, que é a minha profissão, a minha paixão, é tudo. Se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria. E por que nasceram os livros, né? Eu tinha um problema. Eu, como tinha uma origem muito simples, muito pobre e tal, não cursei boas escolas, eu não tive o hábito de leitura.
E quando eu me vi ali desesperado, né, colocado no fundo do poço e precisando ler, estudar, fazer alguma coisa de virada na minha vida, eu ia ler e eu pegava no sono. Eu não conseguia ler. Era 3, 4 páginas, eu estava dormindo, seja lá qual fosse a hora do dia. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um resumo dos livros. Eu abria a página do livro e num caderninho eu ia anotando, né, da minha forma, do meu jeito, o que eu estava entendendo ali do livro, pegando ali os meus atalhos. E de fazer isso, de repente eu percebi que eu tinha um conteúdo próprio. Um conteúdo que era resumido de alguns outros livros, mas que tinha ali o meu entendimento. E, poxa, por que não tentar transformar isso numa apostila? Aí transformei numa apostila, ofereci a apostila para ministrar um curso em alguns lugares, até que uma editora viu aquilo e disse, opa, vem para cá, isso é um livro. E assim começaram a nascer os livros. Então, eu queria contar essa história porque parece que a gente é hiper dedicado, que a gente é super-herói. Nada disso, galera. Foi para não dormir que nasceu meus livros. Que legal. E sobre sociedade, eu apanhei bastante, tá? Talvez até um pouco mais do que o Dornelas, ou menos, não sei. A gente tem que depois contar aí quantos foram. Mas hoje eu tenho uns 12 sócios, tá? E eu quero ter mais sócios. Eu quero ter quantos sócios eu conseguir. Porque eu acredito nisso. Mas é necessário uma maturidade de se compreender que o sócio ele não pode vir de uma seleção temática que é aquilo que te agrada porque é parecido a você. Então, o sócio que soma é o diferente, é o ímpar. Se ele é par, 1 mais 1 é igual a 1. Se ele é ímpar, 1 mais 1 é igual a 2, a 3 ou até mais. Então, eu estou sempre verificando o quanto aquele indivíduo soma, né, as coisas que eu não gosto de fazer, que ele gosta de fazer, a competência específica que ele tem, que não é igual à minha. Tudo isso é um conjunto que precisa ter mais coisas ímpares do que pares. Todos os sócios que eu tive que eram mais pares do que ímpares, o resultado é que eles hoje não falam comigo. Faz parte do jogo, né? Você acaba se distanciando ao longo do caminho, né? Na jornada. Mas, o Fábio, eu queria que a gente trouxesse para esses meninos para de investimento também. A gente falou de sociedade, você falou de uma ideia que não seja apenas uma ideia. E a cabeça da maioria que está começando, eu não tenho dinheiro. E aí eles ficam atrás de fundo de investimento, aquela coisa toda. O que você acha disso tudo e o que você falaria para esse jovem que está com uma ideia super legal na mão, começando a juntar os seus sócios para colocar essa ideia em prática, ele está precisando de uma grana para fazer isso acontecer, ainda mais nessa fase de pandemia? Será que a gente tem uma resposta, ou pelo menos uma dica legal para eles? Assim, de certa forma, né, existe bastante liquidez nesse momento e o juros está baixo e por aí vai. Mas nós ainda vivemos num país muito difícil, né, onde o acesso ao crédito, o acesso a como essas coisas funcionam não é democrático. Muito pelo contrário, é nada democrático. Eu acredito muito, tá, que a primeira coisa que a gente precisa para montar um negócio não é dinheiro, é mentoria. E se eu fosse hoje um garoto, né, começando com a cabeça que eu tenho, né, aí é minha covardia, mas enfim, eu procuraria mentores. Eu procuraria pessoas para chegar ali e me explicar. Olha, pensa assim, pensa assado. Poxa, eu nunca vou esquecer quando eu fui a primeira vez para São Francisco, eu entrei num programa de mentoria lá e veio um presidente da Evernote falar comigo. E a primeira coisa que ele falou assim foi: eu não consigo entender os brasileiros. Os brasileiros são gigantes com natureza, né? Eles se bastam. Eu falei: como assim? Olha, vocês estão num continente que só vocês falam português. Tudo em volta fala espanhol. Por que quando vocês montam alguma coisa, já não montam em 2 línguas? Porque vocês se bastam, né? Vocês são uma ilha dentro de um continente. E eu olhei aquilo, olha só que coisa básica. Eu nunca tinha pensado que o Brasil era uma ilha no continente sul-americano ou no continente latino-americano. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Mentoria, mentores. Aí, com os mentores,
experimentaçõezinhas da forma mais barata possível, porque de repente você consegue acesso ao dinheiro e existe um problema, tá? Que vocês vão dar risada, mas existe um problema sério que é o que fazer com o dinheiro. Se você não sabe o que fazer com o dinheiro, amigos, acreditem, isso vai ser um demônio na vida, na história de vocês. Porque você vai ficar gastando desesperadamente, você vai gastar erradamente e vai se meter numa grande confusão. Então, o dinheiro tem que vir num estágio tal de maturidade que você sabe exatamente aonde vai colocar cada centavo, cada décimo de centavo. Enquanto você não souber o que fazer com o dinheiro, por favor, não arrume essa confusão. Ó, a minha mãozinha aqui, ó. Não arrume essa confusão. É sério. E esses seriam os 2 passos. Mentores e depois fazer um plano muito bom para como aplicar esse dinheiro. Então, façam os testes das formas mais baratas possíveis para quando vocês forem para a rodada de precisar acesso a dinheiro, vocês saberem o que fazer com isso. É muito legal. Você falou, você me trouxe um ponto que eu sempre falo para os alunos e para o pessoal quando eu dou palestra e tudo mais, que nós brasileiros, a gente deveria pensar grande. O americano tem isso como um mantra, né? Sim. Tanto que ele te falou, vamos pensar grande. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas eu acho que tem muito a ver com o tamanho do nosso país, né? Você tem, entre aspas, um mercado enorme aqui, mas se você pensar apenas dessa forma, você está, na verdade, ceifando oportunidades. Você está deixando um monte de gente de fora entrar e sendo seu competidor, o que é natural. E a gente não tem que ter medo de querer internacionalizar nossos negócios. Eu faço sempre uma pergunta na primeira aula de um curso de MBA, aliás, semana que vem começa uma turma no MBA da USP, e eu falo para o pessoal, quantas empresas brasileiras são empresas internacionais, referências nos seus setores? Quando eu fazia essa pergunta há 10, 20 anos, pouquíssimas brasileiras eram referência. Hoje a gente tem mais empresas brasileiras referência. E por que eu faço essa pergunta? Para mostrar que é possível. Né? Tem questão de barreira de língua, de cultura, etc., mas o mundo está tão globalizado, se eu faço algo inovador, eu tenho que vender para o mundo inteiro. O desafio é fazer algo inovador. Aí que entra a grande questão. Pensar grande, mas entregar grande. Não adianta fazer mais do mesmo que você não vai conseguir, ou se você não souber executar, pior ainda. E eu concordo plenamente com você a questão do dinheiro. A gente sempre pede para o empreendedor fazer um gráfico do fluxo de caixa dele, da exposição do caixa nos primeiros anos. Ele não sabe fazer. E essa é uma lição de casa que tem que aprender. Na marra, não tem jeito. Não tem como não gostar de certos números no mundo dos negócios se você quiser montar uma empresa. E a gente, como professor, tem que aprender isso também. Nos meus livros eu explico como fazer isso de maneira bem didática. Planilhas no meu site, pode baixar, é tudo gratuito. Para a gente ter uma fotografia do potencial futuro daquele negócio. E aí, Fábio, você começa a decidir, né? Olha, eu vou desembolsar X, Y, Z. Em alguns casos, o mais importante não é ter uma planilha que vai te mostrar o quanto você vai faturar. Que isso é que Excel aceita tudo. O que você tem que fazer é o quanto eu vou gastar. Qual é o meu fôlego, até onde eu consigo ir com esse orçamento. Talvez seja um plano muito mais orçamentário do que um plano de previsão de crescimento de receita. Por que eu estou falando isso? Aí entra uma outra questão. A gente está na época dos unicórnios. Todo mundo quer ser um unicórnio. Como se isso fosse uma coisa simples. E se ser um unicórnio em si já significasse sinônimo de sucesso. Nós sabemos que não é tão simples assim. E unicórnio, para aqueles que não sabem, são empresas que têm uma valoração no mercado acima de $1 bi. Imagina com o dólar que mudou agora nos últimos 2 anos no Brasil, você está falando de uma empresa de 5 bi de reais de valoração. Não é pouca coisa. Não é para qualquer um, mas é valoração. Não significa que você está faturando aquilo, está tendo aquilo de lucro. Você pode ainda estar numa fase do seu negócio com potencial gigantesco de crescimento, mas ainda tem muita coisa para fazer. E eu converso com o pessoal mais jovem, ele fala, professor, eu tive uma ideia que eu acho legal, mas eu não sei se vai ser um unicórnio. Aí eu falo, cara, você não tem que ter isso como objetivo. Concorda, Fábio? O unicórnio é consequência. Eu estava assessorando um empreendedor alemão que está no Brasil fazendo um projeto internacional, e a primeira slide da apresentação dele para mim foi
aqui nós podemos ser um unicórnio. Eu falei, cara, tira isso da apresentação. Me fala o que é o teu negócio. O que você vai fazer? Se você um dia se tornar um unicórnio, uau! Mas não mostra que esse é o seu objetivo. Está errado. Não pode olhar só a valoração como objetivo em si. Você concorda comigo, Fábio, que você pensa diferente? Me fala qual é o teu pensamento a respeito disso. Eu concordo em tal grau, gênero, sei lá, potência, vetor. Eu não sei aonde eu vou chegar. Aonde o grupo F-Câmara vai chegar? Nesse momento, tá, nós temos 800 profissionais trabalhando conosco e vamos faturar esse ano em torno de 230 milhões. Eu quero chegar a bilhão. Por que eu tenho que botar esse limite? Aonde está escrito que eu tenho a obrigação de colocar um limite, ou colocar uma meta? Inclusive, metas de longo prazo, elas deixam a gente míope. A gente não olha as oportunidades que estão surgindo porque fica perseguindo algo super focado. Então, eu curto metas de curto prazo, eu curto essa coisa de uma jornada de aprendizado, de oportunismo, de atenção a tudo que acontece em volta. Eu adoro pivotar, eu adoro começar de novo, e isso para mim é prazeroso. E se isso vai virar um unicórnio, que bom! Virou, né? Mas não pensei em fazer um unicórnio. Excelente. E outra coisa, assim, dentro desse, né, de tudo que o professor está colocando, a gente tem que saber matemática financeira, a gente tem que saber administração, agora a gente tem que saber também, não sei se é RH a palavra, não sei se é psicologia a palavra, eu gosto até de filosofia. A gente precisa saber reconhecer a gente boa. A gente precisa saber chamar pessoas que vão somar para trabalhar conosco, e isso é muito, mas muito importante, sabe? E recuperando isso, eu estava tive acesso a uma entrevista do Jorge Paulo Lemann, um belo modelo, né? Um belo exemplo de brasileiro, enfim, franco-suíço, mas é brasileiro, apaixonado pelo Brasil, fala português, e estavam perguntando para ele, mas você diz que o seu negócio é gente, mas não sei o quê, você tem um monte de coisa, por que você fala que o seu negócio é gente? E a resposta dele, para mim, assim, foi digna de constar em todos os livros possíveis de empreendedorismo. Ele virou e disse, por que você não acredita que o meu negócio é gente? Você acha que eu gosto de cerveja? Você acha que eu como hambúrguer? Você acha que eu uso ketchup? Tu é louco? Eu tenho um negócio de gente. O que elas fazem depois é problema delas. Bom, hoje, olha só, coincidência. Hoje de manhã, eu acordo muito cedo, você também, que às vezes a gente até troca mensagem cedo. Hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast de um empreendedor americano. Eu recebi um e-mail. Tem uma revista americana que eu adoro ler, que se chama Inc. Para aqueles que não conhecem, os professores presentes, vale a pena, é só assinar e recebe a newsletter todo dia, gratuito. Ele traz sempre um panorama do mundo do empreendedorismo lá. E estava com esse podcast desse empreendedor e a história era assim. A empresa tem 52 anos, já não é da primeira geração, nunca buscou recursos externos, nunca teve demissões em massa, as pessoas pediram demissão para sair, tem 4.500 funcionários no mundo, e está chegando a 1 bi de faturamento em dólar. E a pergunta para ele, você pensou tudo isso? Ele falou, não. E não é. Eu tenho uma cultura que vem dos meus pais, que são europeus, vieram muito pobres para os Estados Unidos, e a gente foi educado a ser muito severo com a questão dos gastos financeiros, nunca assumir riscos desnecessários, só que a gente fez algo muito inovador tecnologicamente, que era um negócio de mapeamento, que hoje está sendo muito usado, inclusive, para a questão dos virologistas na Covid, na pandemia. E falando da cultura dele, ele falou, o que é difícil para crescer um negócio? Ou você é muito bom em liderar as pessoas, ou tem uma visão sabe vender muito bem, ou você sabe gerenciar muito bem gente, o negócio, as finanças, ou você conhece tecnicamente, ou os três, o que é raro. Então, eu acho que o segredo do meu negócio é que eu fui juntando gente aqui nesse negócio, falando, vamos fazer tudo que dá para fazer de uma maneira inovadora, mas pé no chão. E a gente tem 350 mil clientes hoje. Eu ouvindo a história dele, eu falei, poxa, eu quero comentar isso com o Fábio hoje à noite. E você sabe, a gente conversa muito disso, inclusive de visão, de futuro, e eu admiro várias coisas em você, mas uma que é muito legal, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal,
essa coisa do que deixar para nós aqui, para o brasileiro, para esse jovem que está começando, ou essa questão do programa de formação da DF Câmara, que a gente ia até divulgar mais, mas você acabou falando, Dornelas, eu estou com mais de 5.000 candidatos para as primeiras 150 vagas, não dá nem para divulgar. Isso mostra a demanda para entrar numa empresa super legal, que é a Ficâmara, diferente, inovadora, que o dono fala com todo mundo, não tem barreiras, e eu vi isso na prática, indo na sua empresa várias vezes, eu vi isso na prática em eventos que a gente participou junto, e você dando o seu WhatsApp para um moleque que fez pergunta, mostra que você fala e segue o que fala, eu acho isso incrível. E eu queria te ouvir um pouquinho, o que nós temos que fazer para ajudar mais esse Brasil a ter pessoas com visão empreendedora para o nosso país ser um país diferente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que nós temos condições de criar algo cada vez maior para incentivar essa molecada. Eu sou muito patriota, tá? Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos como funcionário. Eu tenho condições hoje de morar nos Estados Unidos onde eu quiser, a hora que eu quiser, mas eu quero continuar aqui. Eu acredito. Mas o Brasil, ele tem para mim duas questões que é importante a gente entender, mas ao mesmo tempo colocar de lado, porque isso não vai impedir a gente de fazer nada. A primeira questão é que eu acho, tá, que a bandeira está errada. Para mim não é ordem e progresso. Para mim é progresso e ordem. Então assim, primeiro faz. Primeiro mete a mão na lama, primeiro constrói, primeiro dá forma. E aí, à medida que isso vai tomando forma, você vai organizando, né? Você vai trazendo ali gestão, tal, organização. Mas se você começa já muito burocrático, você não vai para lugar nenhum. Tá? E aí, por isso, né, que vem o segundo, tem um filme que todo mundo já assistiu ou já leu o livro, que é Alice no País das Maravilhas, né? E tem aquela história famosa de, poxa, o gato estava em cima da árvore e a Alice perguntava, daqui para onde eu quero ir? Todo mundo conhece essa história. Essa não foi a parte que mais me chamou a atenção no filme. A parte que mais me chama a atenção no filme é uma parte que para mim se chama Brasil. A rainha de copas, tá? Virou para o chapeleiro e disse, aqui no meu reino, você precisa correr o máximo que você puder para continuar no mesmo lugar. Chocante, né? Muito chocante. Isso é o Brasil. Mas vamos colocar isso de lado. O que eu tento fazer é o seguinte, com 17, 18 anos, eu estava completamente perdido. Eu tinha aspirações, eu tinha sonhos, eu queria fazer alguma coisa, mas não tinha a menor ideia do que fazer. E aí eu não sabia jogar futebol. Nem sendo dono da bola, o pessoal me chamava para jogar. Eu não sei cantar, apesar de ter essa voz de radialista aqui, eu sou desafinado a beça. Não ganhei na Mega Sena, não fiz um casamento rico. Eu não sabia, estava perdido. E aí eu prometi para mim mesmo, nessa idade, assim, eu prometi para mim, se algum dia eu conseguir alguma coisa, eu vou resgatar as pessoas que estão perdidas com 17 a 18 anos e vou ajudá-las a ter modelos, ajudá-las a ter mentoria, para que elas possam construir coisas diferentes, não tenham que passar pelo que eu passei. E isso para mim é muito sério, sabe? É uma tensão metafísica, está dentro de mim, eu me emociono quando eu falo disso, e eu queria poder fazer isso para, sei lá, 1 milhão de brasileiros. Mas eu não consigo ainda. Então, estou fazendo um programa de formação que acontece trimestralmente. Então, a cada trimestre, a gente seleciona 150 jovens, e esses jovens, tá, eles não precisam ter muitos pré-requisitos de TI. Obviamente, se tiverem, né, um atalho, ajuda ali eles, mas não precisa ter. Ele precisa ter curiosidade, precisa ter um pouco de lógica e precisa estar afim, ter vontade. E se ele tiver esses 3 pré-requisitos, né, 3 soft skills, ele vai conseguir trabalhar conosco, porque a gente vai ensinar tudo. A gente vai pegar eles e para ele, ó, assim é a profissão, você tem essa possibilidade, você tem aquela possibilidade, você tem essa outra possibilidade, vem para cá, tá aqui o conteúdo, tá aqui a mão na massa, você começa a ter aula e trabalhar ao mesmo tempo.
E com isso, né, a teoria e a prática faz muito link, e isso faz com que você aprenda mais rápido. E aí, em 3 meses, você já está num programa de trainee conosco, já está recebendo, e depois de 6, 9 meses, certamente você já é um profissional júnior, já está recebendo mais ainda, e assim começa a sua trajetória. E é uma trajetória que hoje tem um déficit, né, impressionante. Está faltando gente para trabalhar em TI. E a gente está querendo também resolver esse problema para a gente. E você está formando empreendedores corporativos, né? Ele está sendo empreendedor dentro da sua organização e pode, inclusive, um dia criar negócios dentro da F-Câmara, né? Isso é uma coisa super legal. Você vive muito de projetos inovadores, coisas novas, clientes vêm, ou o menino sai com alguma ideia, eu sei que você sempre está apoiando. É legal você colocar isso, porque a gente tem essa crença muito igual, né? A gente pensa igual quando a gente fala de Brasil e preparar esses jovens para o futuro do nosso país. Quando você conheceu a história do IFA, você rapidamente se emocionou e falou: Dornelas, tô junto, o que eu preciso fazer? Eu achei aquilo de uma capacidade de entender, de querer fazer parte incrível, e desde então você tem ajudado, e nós temos uma visão parecida também de crescimento. A gente tem que escalar o que é bom. A gente tem que fazer o que é bom, você, né, tá em tudo quanto é lugar. Realmente, milhares, milhões, por que não ter acesso a algo de bom que a gente faz? E eu tenho uma visão que é mostrar que o Brasil e o brasileiro pode sim fazer algo legal. Então, quando a gente criou o IFA, eu coloquei na minha cabeça, a gente tem que provar para o mundo que é bom. Mas não é para a gente falar, nós estamos aqui para vender o nosso conteúdo para vocês. Também, a gente tem que provar para o mundo que é bom, para a gente trazer para os nossos brasileiros, eles acreditarem que é bom, porque o nosso foco é o Brasil. E eu levei no primeiro momento para os Estados Unidos a metodologia, que hoje é usada por uma instituição de 130 anos de existência, falando, olha, estou usando um conteúdo criado na América do Sul, um país que fala português, chamado Brasil. Eles não têm a mínima ideia do que é, mas é bom. Para mim, isso é uma grande realização. Mas também estamos lá na África, países africanos que precisam, o Japão, que entre aspas não precisa, mas usa, e principalmente aqui, no nosso país. Outra coisa que eu queria resgatar, quando você falou de primeiro progresso, depois a ordem. Concordo plenamente com você, principalmente numa startup. Eu já dei assessoria para muita gente, muitos empreendedores. Eu me lembro de um caso de um executivo, um ex-executivo de uma grande empresa. Ele tinha saído da empresa, tinha sido CEO, e ele foi montar uma empresa dele. Me contratou para ajudar no business plan, conseguir investidor. Ele tinha botado dinheiro, mas queria mais investidor e tudo mais. Aí, logo de início, eu vi que ele tinha feito uma estrutura tão pesada para um negócio que só estava começando, que eu pensei, ele está com a visão corporativa, de um negócio que já está com todo o plano de fundo formatado. Conversei abertamente com ele sobre isso, mas ele aos poucos foi entendendo. Ou seja, no início eu tenho que ser muito, muito, muito ágil e pouco burocrático. Eu chamo isso de um caos controlado, né? Aquele primeiro ano, segundo ano do negócio. Aos poucos os processos vão acontecendo, as regras do jogo ficam mais claras, as pessoas vão entendendo o seu papel, e aí você começa a ter o alicerce para um crescimento mais acelerado. Não é isso, Fábio? Acho que é algo parecido com o que você falou aí do progresso primeiro, depois a ordem, né? É bem isso, mas eu quero ressaltar agora uma coisa diferente. Vocês que estão nos ouvindo, acreditem, nós não somos atores. Nós não somos capazes, tá, de simular aqui qualquer tipo de emoção. E olha o brilho no olhar do Dornelas contando essa história toda. Não é apaixonante? Esse brilho no olhar, ele quase chorou aqui e vocês não perceberam, é porque realmente a gente ama muito o que a gente faz, tá? Isso mesmo, meu amigo, é verdade. O Mauro está conosco, acho que o Mauro vai nos passar algumas perguntas aí. Poxa vida, Fábio, já se passaram passou mais de 1 hora. Você vê que foi super tranquilo. Parece que a gente está tomando aquele vinho, né, na nossa confraria, conversando da vida, né? Assim? É assim. Só espero que o pessoal esteja compartilhando e curtindo, né? A gente está com uma audiência alta desde o início, né? E eu acho que a gente errou na data, né? A gente devia ter marcado esse evento para uma sexta-feira, porque a gente podia esticar um pouco mais, ou bem mais, enfim, né?
Estão chegando algumas perguntas aqui, o nosso pessoal de apoio foi fazendo aqui um apanhado, enfim, não dá para a gente passar todas, mas vamos lá, vou tentar consolidar algumas perguntas aqui, algumas se repetem, enfim. Né? Primeira vai para você, Dornelas. A Jaqueline diz aqui para a gente, eu trabalho com ensino de empreendedorismo, tanto no nível técnico quanto no nível superior. Atualmente existe um movimento forte do empreendedorismo envolvendo tecnologia digital, as startups. Percebo que muitos alunos ficam desmotivados porque não são da área. O fato é que a maioria dos estudantes não é da área de tecnologia. Gostaria do parecer do professor Dornelas sobre isso. Eu acho que o principal ponto na sala de aula, ela tem que começar a trazer exemplos que a gente chama de tijolo e cimento. Por exemplo, ele não é da área de tecnologia, qual é o bairro dele, tem casa de café? Vamos analisar uma casa de café? Como é que funciona? Como é que eu monto? O que eu posso fazer de dinheiro? Por que é uma oportunidade legal ou não é? Vamos analisar outros negócios no entorno. E aí a professora pode estimulá-los a conhecer esses empreendedores que já estão tocando esse tipo de negócio. Eu acho que assim, tecnologia é um caminho, que é o caso do Fábio. De fato, não é o único. A gente tem um monte de coisa para ser feita, tem um monte de oportunidades nas mais variadas áreas. Eu conheço empreendedores bem-sucedidos em infraestrutura, em áreas de suporte, na área de serviços. A questão é a professora trazer exemplos, trazer estudos de caso. No nosso livro, Empreendedorismo, eu tenho vários casos das mais variadas indústrias para ser compartilhados, tudo de graça. Entra lá na minha biblioteca e lê o livro. Eu acho que esse é o caminho. Não tem por que ficar desmotivado. Outra coisa é perguntar a esses alunos, o que vocês gostariam? O que você quer fazer? Lembra da minha pergunta inicial? Qual é o seu sonho? O que você gostaria de trabalhar? Em que área? Por quê? E vamos pesquisar. O que a gente não pode deixar é a sensação de que o aluno está ali esperando que você traga as respostas, professora. Você vai trazer as perguntas, como eu falei. A gente não tem as respostas. E eles é que tem que buscar. A gente tem que estimulá-los a buscar cada vez mais informação. Eu iria para esse caminho. Muito legal. Vou tentar puxar aqui no mesmo tom uma pergunta para o Fábio. Na verdade, eu vou consolidar duas perguntas aqui, que eu acho que tem bem a ver. Fábio, o que te motivou a empreender no ramo de tecnologia? Né? E, complementando isso, só empreendedor, a gente só considera empreendedor quem abre o seu próprio negócio. E aí vem o complemento da pergunta, que é como eu posso empreender dentro da minha empresa? Eu estou entendendo a minha empresa aqui como uma empresa em que a pessoa trabalha. São três perguntas. Vou responder primeiro a do meio. Não. O empreendedor, ele é empreendedor em tudo. Ele, enfim, tem um pouquinho assim de uma veia, né? De uma vontade de querer fazer, de querer resolver, de unir pessoas dentro desse conceito. Então, eu vou dar um exemplo muito, muito simples, tá? Minha filha tem 13 anos. Há uns 3 anos atrás, estava numa onda de fazer slimes. E quem tem criança sabe o que é slime. É um negócio assim, putz, terrível, suja tudo, é uma bagunça. E ela estava fazendo aquela bagunça, e ela virou para mim e falou assim, pai, estou precisando de R$100 para colocar a minha página no Instagram, para vender slimes, para comprar mais uns insumos aqui, umas matérias-primas. E, obviamente, ela não falou matéria-prima, né? Mas ela estava meio de castigo, porque ela fazia muita bagunça com isso. Aí eu falei para ela, não vou dar, chega, você não está sendo responsável, você não está cuidando das coisas, não vou dar, tal. Legal. Ela parou assim, administrou ali a crise dela. No dia seguinte, pegou a nossa funcionária, pediu para a nossa funcionária fazer um bolo, cortou o bolo em 10 pedaços, pegou o elevador, bateu no elevador no apartamento de baixo, tocou a campainha e disse, oi, tudo bem? Olha, eu quero montar uma página no Instagram para vender os meus slimes e eu preciso fazer isso, né? Preciso de R$100 e aí eu cortei aqui esse bolo em 10 pedaços e estou vendendo cada pedaço por R$10. Será que você poderia comprar para me ajudar? Cara, olha que incrível. Quem é o vizinho que não deu os R$10 para ela? O problema é que agora eu ando no prédio e o pessoal fala assim, ó, o pai da menina do bolo.
E que não deu 100, e que não deu 100 para ela, né? E não deu 100 reais para ela. Então, assim, empreender é qualquer coisa, é qualquer lugar, é criar ali uma solução onde ninguém está vendo solução, é mover pessoas, né, em torno de um objetivo comum. Empreender, eu acho que está tão ligado, tão intrínseco à liderança, né? E aí eu acho que nesse caso, não sei como separar, o professor pode nos ensinar como separar, mas aí eu não sei, do que efetivamente você ter um CNPJ, tá? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou metido com TI? Eu acho que tem um pouco de dom, tá? Todas as pessoas parece que nascem para fazer um projeto. Eu acredito muito numa metáfora, que é a metáfora da semente, né? A semente que você joga ali naquela terra, se é uma semente de manga, seja o que aconteça, né? Pode chover muito, pode nevar, ela pode não nascer, pode acontecer um monte de coisa. Mas uma coisa não vai acontecer, ela perder essa identidade de natureza. Então, independente do que vai acontecer, se nascer ali um caule, se nascer ali um fruto, será uma manga. Então, eu acho que todos nós temos um projeto interno, assim, que é meio um dom. E eu quebrei a cara, tá? Eu tentei montar uma confecção, nossa, foi terrível. Tentei montar um negócio de comida congelada, quebrei, perdi o pedaço. E aí eu vi, não, eu gosto de informática mesmo. E como é que eu identifiquei que eu gostava de informática? Eu, com 14 anos, eu fui office boy do Banco Real. E lá no Banco Real tinha um computador. E o gerente da loja, vendo, né, que eu ficava olhando muito para aquele computador e tal, ele falou assim, você quer mexer no computador? E esse homem foi um anjo na minha vida. Eu acho que eu queria muito encontrar com ele um dia e agradecer a ele o que ele fez. E aí eu comecei a mexer naquele computador e eu comprava, né, umas revistas que vendiam em bancas de jornais, chamava Eletrônica a revista, e ela vinha lá com uns códigozinhos de como é que você fazia as coisas para rodar no computador. Eu não tinha computador em casa, né? Eu era um office boy, muito simples. Então, eu pegava folha de papel contínuo, escrevia à mão todas as linhas de comando, e eu chegava ali, eu tinha 10 minutos no banco, antes do banco começar aquele movimento todo, para preencher tudo aquilo e ver se aquilo que eu estava fazendo compilava, se aquilo rodava no computador. E eu conseguia fazer, sabe? Eu escrevia e tal e conseguia. E para mim aquilo era a coisa mais normal do mundo. De repente veio um adulto perto de mim e olhou assim, que é isso que você está fazendo? Eu falei, eu escrevi de noite esse código aqui em casa e agora eu trouxe para cá para compilar. Ele falou, você escreveu na mão, sem computador, e está trazendo para cá e está compilando? É sério que você está fazendo isso? E aí, o grau de espanto dele me deu um start. Disse assim, cara, deve ter alguma coisa aqui que eu não estou percebendo, mas deve ser algo que eu sei fazer. E aí foi que começou a responsabilidade sobre esse dom, sobre essa paixão. Depois disso, tá? Nada caiu do céu. Tive que estudar e muito. E lembra que eu falei para vocês? Eu ia ler um livro, caía no sono. Aí comecei a escrever. E muita responsabilidade mesmo nessa trajetória. E a última pergunta é sobre como é que faz para abrir uma empresa. É isso, Mauro? Me ajuda aí. A pergunta dele é que como ele pode empreender dentro da minha empresa? Eu estou entendendo a minha empresa como a empresa que ele trabalha. Uhum. Olha, o primeiro negócio que eu montei, tá? Eu fui trabalhar numa empresa de software que vendia um produto. E eles não vendiam serviços. Ele, inclusive, nem gostava muito de fazer serviço. E eu olhei aquilo e eu achei, poxa, tá aí uma oportunidade, né? A gente podia vender serviço. E aí eu comecei a desenhar, comecei a estudar como é que eles poderiam fazer aquilo e comecei a sugerir para o dono da empresa como é que aquilo era possível de fazer. Então, eu fui vislumbrando ali, né, oportunidades não aproveitadas e fui chamando os meus gestores, os meus superiores, para compreender aquilo, se era uma oportunidade real e se a gente podia, de alguma forma, fazer uma experimentação. Então, foi assim que eu fiz, tá? Não sei se é uma receita de bolo, mas o meu chefe e o dono da empresa disseram 7 vezes não para mim. Na 8ª, ele disse sim. Eu acho que ele já estava de saco cheio de tanto dizer não. Dizer assim, esse cara vai continuar insistindo, vamos se livrar dele, vamos deixar ele fazer, ele vai quebrar a cara e ele vai parar de encher o nosso saco. Eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Mas eu não desistia. Eu dizia, não, eu acho que isso vai dar certo. E depois deu certo. Então, foi assim que eu fiz. Eu não sei se isso é uma receita, mas foi assim que eu fiz.
Mas persistência é tudo, não há dúvidas, né? Acho que é o caminho. Muito legal mesmo. Donelas, eu consolidei aqui algumas perguntas, né, que tratam mais ou menos do mesmo tema. A princípio, assim, quais são os principais desafios do docente que quer ensinar empreendedorismo? Quais metodologias para ele levar para o aluno teoria e prática, né, a prática empreendedora? Quais as principais docências, quais as principais competências que esse docente tem que ter, né? Aqui perguntam novamente quais são os principais desafios, os principais que ele vai encontrar pelo caminho, e eu acho que aqui o mais interessante de tudo, né, consolidando isso tudo, é como despertar o interesse do aluno. Bom, começar pelo último. O interesse do aluno, quando a gente fala em empreendedorismo, é muito presente. A maioria dos alunos tem isso muito... Eles têm essa curiosidade pelo tema. Pode perceber que a disciplina geralmente vai ter bastante gente querendo participar. E o principal desafio do docente é chegar na sala de aula preparado para falar do tema. O que é estar preparado? Não é necessariamente ler todos os livros. É trazer essa visão crítica do que é empreender. Eu insisto nisso. Você vai ser questionado o tempo todo para você mostrar o seu próprio exemplo empreendedor, você docente. E o aluno ele fica pensando, mas o que ele entende desse negócio para vir me ensinar empreendedorismo? Qual que é a resposta que o docente tem que trazer logo de início, primeira aula? Eu não estou vindo aqui ensinar empreendedorismo. Eu estou vindo aqui trazer de uma maneira sistematizada um conhecimento que já foi compilado para mostrar para vocês o que os grandes empreendedores, as pessoas que fazem de uma maneira adequada, bem feita, fazem para chegar ao sucesso e o que aqueles que fazem mais ou menos acabam, por que eles param no meio do caminho? Vamos analisar esses cases. E aí a decisão é sua, aluno. O meu papel como professor é saber trazer essas histórias de uma maneira estruturada, organizada e, é óbvio, com análise crítica. Se eu tiver uma experiência prática, melhor ainda. Você vai, inclusive, falar das suas experiências negativas ou aqueles insucessos que você teve para mostrar que empreender não é ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Você vai errar. O Fábio acabou de contar aqui quantas histórias que ele teve no início, antes de chegar no sucesso atual, que acabaram não dando certo. Eu tive um monte de coisa que não deu certo. E esses não dar certo é que fazem a gente melhorar. Então, o professor não tem que ter medo, agora tem que se preparar. Aí vem, que competência ele tem que ter? Se a gente vai falar de empreendedorismo com um guarda-chuva amplo, eu tenho que falar de comportamento, falar de como as pessoas se relacionam, tenho que falar de sociedade, tenho que falar de dinheiro, tenho que falar de gestão. Ou seja, o ideal é você realmente se preparar para falar de um monte de coisa. O que eu não indicaria é você pegar um livro-texto, mesmo que seja o meu, poderia falar, pega o meu livro e ficar lendo esse livro em sala de aula. Eu acho que livro é para o aluno ler para se preparar e você trazer cada vez mais coisas práticas para a aula. Insisto nisso, casos, depoimentos de empreendedores, que os alunos têm que correr atrás para eles criarem alguns casos e trazerem para vocês. Aí, ferramentas de gestão, que eu chamo, conhecimento mais técnico / de gestão. Não é difícil. Vou fazer um plano de negócios, pega o livro, lê e começa a praticar e ver como funciona. Com o tempo você vai ficar bom nisso. Agora, como professor, você vai falar de alguns aspectos específicos. Eu vejo, às vezes, alguns professores de empreendedorismo tratando, por exemplo, plano de negócios no TCC, o que eu acho maravilhoso. Mas fica muito mais preocupado em estar o plano de negócio adequado à BNT do que estar adequado a uma oportunidade de negócio. Não sei se eu fui claro. Eu acho que o empreendedorismo a gente tem que ficar um pouquinho mais leve em algumas premissas, digamos, ali da academia e tentar ser um pouco mais prático para o aluno, inclusive, ficar mais interessado. Isso não significa que você não tem que ter rigor acadêmico, que não tem que ter uma avaliação adequada, mas você tem que ter esse jogo de cintura e você vai curtir muito a jornada. Cada aula é diferente da outra. Isso é uma coisa que eu adoro em empreendedorismo. Nenhuma aula é igual, porque todo mundo traz sua experiência, o aluno vai começar a se sentir à vontade, traz a experiência de quem ele conhece, aí você estimula ele a falar com outras pessoas, mesmo ele sendo muito jovem, ele vai trazer alguma coisa para a sala e você acaba criando
essa plenária que você vai conduzir todo mundo para um final de disciplina super legal. É por aí que eu iria. Mauro, tá sem o microfone. Acabei de perceber. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui está despertando a veia empreendedora de alguns participantes aqui. Eu estou com uma pergunta que eu mesmo vou responder, né? Porque ela diz respeito à minha biblioteca. Ótimo. Eu não estou com o nome aqui da pessoa que fez, mas ela pergunta o seguinte: como que a minha biblioteca pode ajudar a minha IES, a minha instituição de ensino, na captação de mais alunos? Né? Olha, eu acho assim, primeiro, se a tua instituição ela é assinante da minha biblioteca, ela vai se destacar frente às concorrentes dela na região. Né? Ela vai se destacar no mercado. Na verdade, hoje, a região é o Brasil, né? A EAD está muito forte, e a gente consegue dar uma boa cobertura para os cursos de EAD, enfim. Um ponto muito legal para os alunos, né, é a redução do custo. O aluno ele para de investir aquele dinheiro tão suado, aquele dinheiro que muitas vezes ele não tem, para adquirir o material, para se formar, para adquirir o material, para ter conhecimento. Acho que isso é um ganho fantástico. Né? A universidade que disponibiliza o acesso ao nosso acervo leva para o aluno um acervo de primeira linha, né? E de forma igualitária. Não tem fila na biblioteca, é disponibilizado para 100% dos alunos, 24 horas do dia, 7 dias da semana, enfim. Né? É bem legal isso e reduz também os custos de investimento da universidade. A universidade pode direcionar essa verba para outras atividades. Então, é um jogo de ganha-ganha, né? A gente consegue ter aí um ganho nos dois lados. A gente dá cobertura hoje para mais de 400 cursos, né? E vem ampliando o nosso catálogo. A gente vem trabalhando firme nisso para ampliar o catálogo. Né? E eu poderia te deixar aqui como sugestão: pega o marketing da tua universidade, se é que vocês já são assinantes, se não, procura o nosso comercial aqui. Né? Se vocês já são assinantes, procura o marketing da tua universidade. Vocês podem promover uma campanha de divulgação de utilização da minha biblioteca. A gente ajuda nisso, a gente tem um departamento de atendimento ao cliente, que é o CS, o Caio está nos assistindo, a Ingrid também, e eles podem auxiliar aí com uma série de práticas bastante interessantes para a tua instituição trazer mais alunos, levar esse benefício da leitura, né? O Fábio aí deu um exemplo muito interessante, a gente acaba não adquirindo, não é? O hábito de leitura por falta de oportunidade. Vamos levar isso para os seus alunos. Né? Só vou ficar devendo o nome de quem fez a pergunta aqui, me desculpem, mas eu só copiei e acabou passando. Tá? Tem mais uma pergunta aqui para o Fábio. Fábio, como fazer um MVP de um negócio da velha economia, tijolo e cimento? Cara, que saia justa, o que eu vou responder? Ô, Fábio, eu tive essa conversa ontem para te ajudar com o professor Eduardo Vilas Boas. O professor Eduardo ele trabalhou comigo por muitos anos e é professor de empreendedorismo. E eu falei isso para ele. Os alunos vão te perguntar, o que você responde? Vai fazer um MVP de uma casa de café? Professora, no livro Plano de Negócios com Modelo Canvas, que está na minha biblioteca, eu trago uma sugestão que quando você não tem condições de fazer o MVP, faz uma pesquisa primária bem fundamentada para pelo menos te orientar na análise da oportunidade. E exemplo da casa de café para mim é clássico. Você pode até pivotar a casa de café, depois ela está pronta. Talvez a audiência não era aquela, se mudou alguma coisa, mas você não vai derrubar tudo de novo e fazer do zero, né? Então, tem certos negócios, certas áreas que são mais complexas nesse sentido. E não quer dizer que na parte de tecnologia seja tão simples assim, ficar fazendo um MVP toda hora. O Fábio sabe disso muito bem. Mas eu iria para um caminho que analisei a oportunidade, fiz um canvas, vou para uma pesquisa primária bem fundamentada. A partir daí eu chego à conclusão se sigo em frente ou não com um planejamento mais estruturado, se boto o negócio para funcionar ou não. E não quer dizer que ele vai funcionar do jeito que você planejou. No meio do caminho você tem que mexer. Aí seria, talvez, esse pivotar de um negócio de tijolo em cima.
eu peguei e roubei a resposta do Fábio aí para... Eu te agradeço. Para te ajudar um pouco. Não tem problema. Tá chegando mais perguntas aqui para o Fábio, a gente já distribui para ele já. Eu falei para vocês que a gente errou na data, enfim, né? Essa pergunta aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa que ainda está, antes de eu fechar o chat. Luiz Alberto aqui está perguntando para o Fábio, né? Olá, gostaria de saber do Fábio se, além do conhecimento específico, técnicos e intelectuais inerente à pessoa que empreende ou que deseja empreender, ele acha que existe algo que ele não consegue explicar, algo que ele sinta que possa ser não material, que faz uma pessoa ter um perfil empreendedor e outras pessoas, por mais que tentem, não conseguem? Para mim, como eu trabalho com tecnologia, né, eu vou fazer uma comparação que tem tudo a ver com a minha área. Qual é a diferença do ser humano e do robô? O robô vai fazer cálculos matemáticos, vai decorar, né, frases, vai ter uma memória gigante, um banco de dados gigante, muito superior a todos os seres humanos, e isso poderia ser altamente um pensamento assustador, né? Então, os robôs vão substituir os seres humanos. Não, não vão, não vão, não vão. Porque o robô nunca vai ter curiosidade. E a curiosidade, para mim, é tudo. É o que nos faz ser humano. É o que nos faz ser empreendedor. Então, eu sou gigantescamente curioso, tá? É impossível você falar alguma coisa perto de mim que eu não saiba o que significa e que imediatamente em seguida eu não vá procurar o que é. Ou não te pergunte, já devolvo para você, mas o que é isso? Me fala mais. Espera aí, deixa eu entender. Nossa, que bacana. Então, pode ser que aquilo não sirva para nada, tudo bem, eu relativizo. Se aquilo serve para alguma coisa, eu vou e transformo aquilo em uma coisa minha. Mas a curiosidade é tudo. E isso é super importante o tempo todo, isso me mantém vivo. Tá? Eu estou sempre querendo experimentar algo novo. Quando eu viajo para um país que eu não conheço, eu vou ali pela primeira vez, você acha que eu vou no McDonald's comer? Acha que eu vou no Burger King? Não, Subway. Eu vou num lugar local lá, eu quero comer uma comida local. Algumas vezes eu me dou mal, tá? Quando eu vou para a China é meio terrível lá. Mas em outros lugares eu me divirto e conheço um monte de sensações novas, novos sabores, e isso vai me despertando mais curiosidade. Então a resposta é curiosidade. E quando as pessoas, se você não me pensou em me perguntar, você vai pensar em perguntar isso lá na frente, eu vou responder agora. Olha só, estou quebrando seu galho. Os robôs vão substituir os seres humanos? Os robôs vão roubar meu emprego? A minha resposta é não. E eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Sabe o que eu estou de fato preocupado? De fato, eu estou preocupado é de você se tornar um robô. É de você todo dia fazer a mesma coisa, entrar num modelo sistemático, perder a curiosidade, perder a ambição de vida, sabe? E repetir sua rotina, né? E você ficar robótico. É isso que me assusta, não um robô tomar o seu lugar. Muito legal, muito bom. A nossa amiga que fez aquela pergunta para mim, que eu tive a falta de delicadeza de anotar o nome dela, é a Débora. Ela perguntou aqui se a nossa plataforma tem uma aderência legal aos cursos de EAD. Estou simplificando a pergunta dela aqui, a hora está avançando, né? Olha, Débora, a minha biblioteca é um recurso muito valioso, tanto para professores, para os alunos, e para você também, se é que você é bibliotecária. Estou entendendo que, pelas suas perguntas aqui, você é da área, né? Você é bibliotecária. É um grande apoio para os alunos, para o professor, para a elaboração de projetos acadêmicos, do plano de aula, pesquisas, enfim. Então, tem uma aderência muito legal, sim, aos cursos de EAD. A gente consegue integrar aí a todos os ABAs que estão disponíveis no mercado, né? Aqueles que a gente ainda não tem uma integração pronta, a gente desenvolve com muita tranquilidade. Também conseguimos integrar com o gerenciador de acervos das universidades, enfim. Ajuda a tua universidade nos processos de credenciamento e de recredenciamento junto ao MEC. Ou seja, a gente consegue dar um atendimento muito legal, tanto para os cursos presenciais, a hora que eles retornarem aí, passando toda essa situação que a gente vive,
também para o EAD. Tá? A gente tem uma aderência muito legal. Acho que vale a pena você contatar a gente, se é que você não conhece ainda a AMB, a minha biblioteca, para o pessoal e fazer uma demonstração para vocês. Eu vou trazer uma última pergunta aqui, acho que para a gente encerrar, né? Eu estou me forçando aqui a encerrar, enfim, né? Mas a pergunta vale para os dois, né? Qual o conselho que os palestrantes podem dar para um iniciante do empreendedorismo? Para aquele cara que está, como o Fábio disse, botando a mão no barro, né? Está começando a chafurcar na lama, é isso, Fábio? Como diz o bom mineiro? Eu não conhecia esse termo de Minas, mas deixa eu responder primeiro, porque depois o professor Dornelas vai dar um show e aí eu vou ficar Olha o desafio para responder. Então, deixa eu pegar aqui o atalho. Essa coisa de ter ideia, tá? Ter ideia é muito fácil. Inclusive, os esquizofrênicos, né, têm ideias mirabolantes o tempo todo. Então, é muito perigoso a gente ficar só no campo das ideias e esquecer o campo da execução. Então, minha recomendação, né, minha sugestão para quem está iniciando é sempre, né, junto à ideia, verificar a capacidade de implementação, a capacidade de se executar aquela ideia. Então, poxa, às vezes aparece um garoto de 18 anos falando que tem uma ideia de montar uma petrolífera. Nossa, isso tem a menor chance da gente conseguir executar. É um jogo estatal, é um jogo trilionário. Como é que a gente vai montar uma petrolífera? Então, assim, tem que ter esse senso de execução nas ideias para que você possa começar ali com alguma chance de viabilidade. Esse seria a minha sugestão, recomendação. Legal, Fábio, que você está falando, porque muita palestra, no Brasil todo, e muitos estudantes no fim da palestra me perguntam, fazem as mais variadas perguntas, e sempre vem alguém que não quer, às vezes, se expor na plateia, perguntando, com todo mundo ouvindo, termina a palestra, está no intervalo, ele vem, professor, posso te fazer uma pergunta? Ele vem, eu estou com uma ideia assim, assim, assado, o que eu devo fazer? Toda palestra acontece isso. Aí eu olho bem para ele e falo, faz, dá o primeiro passo. Mas assim, eu não fiz o plano, o que eu faço? Faz, dá o primeiro passo. Quantos anos você tem? Tenho 20 anos, 22, 23, 24. Você tem tanta vida pela frente, faz. Se você errar, você tem tanta coisa para fazer depois desses erros iniciais. O legal da fase da juventude, a gente pode errar pra caramba. O que a gente não tem na juventude? Experiência. Um conhecimento mais prático. E ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo, às vezes, algumas coisas. A própria curiosidade que o Fábio falou, tem muita gente que deixa de lado depois de certo tempo. Concorda, né, meu amigo? Tem muita gente que deixa. Isso pode ser o fim de muitos negócios. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando, às vezes, até com mais medo de arriscar. Olha só, mais medo, porque geralmente as pessoas têm medo de arriscar. É raro quem não tem medo. Achar que o empreendedor é aquele que arrisca sem pensar, não é assim. Ele não bota todos os ovos no mesmo cesto, ele pensa muito bem onde está indo e sim assume riscos. Então dá a cara para bater, aproveite, porque você está na fase da vida que mais você pode errar e aprender. Ah, mas os meus amigos foram lá e arrumaram um belo de um emprego na F-Câmara e eu fiquei aqui tentando fazer outras coisas. Eventualmente lá na frente você encontra com eles de novo. E por que não? Cada um fazendo a sua história de vida. Agora, se o seu sonho era entrar na F-Câmara, você já tinha que ter feito o seu cadastro lá para o programa de formação, já tinha que ter se preparado para o processo de seleção e falar, estou com a faca nos dentes, Fábio, eu quero fazer parte do Sangue Laranja. Então, assim, dá a cara para bater, corre atrás e saiba que você vai errar. Não fica com essa ideia de que você já descobriu tudo, né? A gente só aprende na vida. E o legal do mais jovem é que ele está totalmente antenado com as inovações tecnológicas como usuário. E ele pode ser um belo observador do que os usuários precisam. Essa geração de hoje é a geração totalmente tecnologia. E elas podem ser muito mais atentas para identificar oportunidades do que a gente, por exemplo. Então, não estou falando que é você só fazer sem pensar. Você tem que adquirir conhecimento. Sem conhecimento também o seu projeto pode naufragar muito rápido. Um pouquinho de cada coisa, mas fazer é importante.
É isso, esse seria o meu recado final. Eu queria aproveitar, Mauro, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da minha biblioteca ter viabilizado esse evento, ao meu amigo Fábio Câmara, um bate-papo gostoso e que a gente repita isso mais vezes. Espero que o pessoal que participou até agora tenha curtido. Tá tudo lá na minha biblioteca e depois eu sei que vai todo mundo receber um e-mail marketing com condições facilitadas aí para descontos agressivos para adquirir os nossos livros também na Imprende. Obrigado. Mauro, eu não sei se eu já tinha que fazer a minha finalização, mas eu aproveitei. Ah, fez muito bem. Tem uma pergunta aqui relativa aos teus livros, enfim, qual livro você indicaria? Eu vou vou aproveitar o gancho, né? Terminando o evento, vocês vão receber um e-mail nosso, com um link aí para compra direta dos livros do Fábio, do Dornelas, desculpa, e com um descontão especial aí que ele topou fazer com a gente para a gente levar essa literatura de primeira linha para vocês. Legal? Fábio, a palavra é tua, cara. Vamos lá. Eu consegui não ficar nervoso, né, tremendo, não gaguejei, então estou feliz muito demais. Esse é sinal que vocês me acolheram bem. Então, obrigado pelo carinho aí que vocês me acolheram. Obrigado demais pelo convite e tomara que tenha sido válido para vocês, tá? Para mim foi muito válido. Com certeza foi muito bom estar aqui com vocês, né? Então, quero agradecer bastante ao Dornelas, que foi o idealizador desse encontro, né? Quero agradecer ao Fábio por ter aceitado o nosso convite, meio sem nos conhecer, meio sem saber com quem estava vindo para frente da Câmara, né? E achei muito legal essa disposição dele e só posso agradecer mesmo. Quero agradecer também a todos os participantes. Nós tivemos mais de 500 inscritos para esse evento. Tá? Para aqueles que não tiveram oportunidade, a gente vai deixar o link disponível no YouTube. Acho que mais tardar amanhã de manhã isso já está subindo. Então, quem quiser rever, enfim, está lá. Foi muito bom estar aqui. E eu quero aproveitar e dizer para o bombardeio que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, de que quem quiser saber o que é chafurcar na lama, põe no Google que acha, tá bom? Bota V empreendedor e vai atrás do conhecimento. Isso, boa. Bota lá no Google, chafurcar na lama. É uma expressão mineira. Muito bom. Gente, boa noite. Muito obrigado mesmo, de coração. E espero rever todos vocês o mais breve possível. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado.